A única maneira de você encontrar paz e contentamento é parar de pensar sobre si mesmo. Então quer dizer que agora eu tenho que me esquecer? Vamos entender melhor aí o que é isso. Sobre os problemas da vida, né? Qual foi a última vez da sua vida que você chegou para você e pensou assim: nossa, tá tudo 100%. Eu não tenho nadinha para resolver. É muito raro isso acontecer, né? Eu até brinco que é como aquele exame de coração que a gente vai fazer, né? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando tá movimentado, ótimo sinal que tem vida, né? Se a linha ficar reta, a gente já pode começar aí a preocupar um pouquinho. Então, o que você faz aí? O que você deveria fazer diante desses desafios da vida? Primeira coisa é você não perguntar o seguinte: o que eu devo fazer para resolver isso? Nós não vamos por esse caminho. Qual caminho que a gente vai? Qual parte de mim está perturbada com isso que está acontecendo? Essa é a questão chave para você. Qual parte de mim que está perturbada com isso, com esse desafio, com esse problema? Se você é capaz de enxergar esse incômodo da vida, significa já que você não é ele. Isso até a gente viu aqui já, ok? Então, se você é capaz de enxergar, quer dizer que você próprio não é o problema, ok? Fala para mim. Outra coisa para a gente analisar aqui, ó. Ninguém na vida jamais conseguiu ter todas as situações resolvidas, ficar 100% bem, organizando o lado de fora. Você já ouviu isso? Até fica essa reflexão aí importantíssima para você, ok? É muito raro, eu te desafio até a fazer algumas entrevistas aí com pessoas para você saber se resolvendo tudo que tá fora, dá tudo certo, fica tranquila aqui dentro. Então, o seguinte, existe uma diferenciação que você deve procurar fazer, que é o seguinte: você observar objetivamente os problemas que você tem, os desafios, os sentimentos que te perturbam, e você se perder nesse sentimento. Olha que diferenciação significativa para você enfrentar aí os desafios da vida. Uma é você observar objetivamente a raiva que você está sentindo, por exemplo, de um evento específico que aconteceu. A outra é o quê? É você se perder nessa raiva. Ó, olha a diferença. Então, primeiro, para a gente ter um problema a ser resolvido, né? A gente precisa muito conseguir observar qual é a nossa reação diante daquele problema, diante daquele evento que perturba aí a gente. Por quê? Porque você só vai efetivamente conseguir resolver uma questão externa, um evento que aconteceu com você e te causou muita raiva, por exemplo, ou algum outro desafio, quando você conseguir identificar em você mesmo como essa questão externa te afeta por dentro. É um processo de autoobservação gigantesco. Quanto mais em silêncio você tiver, mais você vai conseguir enxergar. Efetivamente, vai ter mais resultados dessa observação. Então, o que é?
é passar de uma consciência de uma solução exterior que está aqui fora para uma consciência de uma solução interior. O que a gente está vendo aqui é um caminho bastante profundo, tá? Um caminho real e profundo, ok? Então, a gente não deve pensar que para a gente resolver os nossos problemas, a gente só vai conseguir quando tudo de fora tiver certo. Quando isso acontecer, quando eu receber tal coisa, quando nós nos mudarmos, quando isso acontecer, porque não é assim que funciona, é assim, a vida você vai ficar correndo em volta de si mesmo, ok? O que a gente deve então fazer? Que postura seria melhor para a gente tomar na vida? A postura da gente olhar para dentro da gente, para que a gente consiga eliminar ali aquelas questões internas, né, que enfrentam a realidade tal como é. Porque é o que a gente não quer geralmente, e a gente entra em conflito, é quando uma parte de nós não quer que a realidade seja o que a realidade é. E isso é praticamente impossível, né, gente? Aí depois que a gente consegue isso, aí a gente vai lidar com o resto. Aqui a gente não está falando para termos uma postura de, como eu posso dizer, de descaso. Não é isso. Pelo contrário, ok? Nós estamos vendo estratégias internas de atuação para que a gente consiga lidar com aquilo que é possível de lidar e não que a gente fique inventando uma realidade que não existe, ok? Então, é importantíssimo a gente primeiro perceber que nós não somos os ciúmes que a gente sente, nós não somos a raiva que a gente sente, mas sim nós somos aquela consciência que percebe a raiva, aquela consciência que percebe os ciúmes. Alright? Alright, saiu até um inglês aqui, né? É como se estivesse ali dentro da gente. Vamos trazer um pouco mais aqui, até de diversão, eu diria. Um colega de quarto. Quando você estuda numa universidade, você divide o quarto aí com alguém, a casa, e você divide ali o quarto. Você vai numa viagem, você divide o quarto com alguém, ok? Então a gente vai chamar esse que nós observamos, os ciúmes que a gente sente, a raiva que a gente sente, peguei esses dois exemplos aí. Ele vai ser o nosso colega de quarto. E nós, a nossa consciência verdadeira, nós somos um observador, ok? Nós somos o observador. Então, aqui dentro de mim, existem dois. Um é o observador, que é a verdadeira consciência, sou eu. O outro é aquele em mim que sente raiva, que sente ciúmes, por exemplo, ok? Agora você imagina se eu fosse personificar mesmo essa entidade aí de pensamentos, sentimentos que nós temos, eu transformo ela numa pessoa e vou levá-la em todos os lugares que eu for, porque é isso que acontece com a nossa mente, não é isso? Então, eu vou levá-la em todos os lugares. Se eu sair dessa sala, entrar em outra, ela foi comigo. Se eu for para uma escola, ela vai comigo. Se eu for para um trabalho, ela vai comigo. Se eu for para a praia, ela vai comigo. Se eu for para a montanha, ela vai comigo. Se eu for numa reunião de amigos, ela vai comigo. Vai em todo lugar, ok? E você imagina as pessoas perguntando para você quem é essa pessoa aí que você traz em todos os lugares que você vai. Aí você iria responder, imagina, né? Não, nem dá bola, que essa pessoa é muito perturbada, ela não para, ela é muito agitada, fica arrumando briga aí com todo mundo, ressentida, sofre, sente ciúmes, sente tristeza demais,
sente raiva, fala o que não deve, então não dá bola para essa pessoa aí não, imagina, né? Nós personificamos essa tagarelice dentro de nós, esse colega de quarto aí que eu chamei, né? E vamos levar ele para todos os lugares que a gente for. Olha que exercício de observação. Então, eu vou te propor aqui um exercício mesmo, que é esse. Você vai passar um dia inteiro e depois você vai prolongando isso aí por períodos. Um dia inteiro observando esse seu colega de quarto. Por quê? Porque se você quiser ficar livre dele ou colocar ele num lugar de não protagonismo da sua vida, você primeiro precisa observá-lo. E esse é um exercício para você fazer com seus próprios pensamentos. Então, a gente personificou ele aqui, esse colega de quarto. Eu brinco, particularmente, compartilho com vocês aqui, eu chamo colega de quarto fedidão. O fedidão. Por que o fedidão? Porque eu não quero ele me perturbando mais, ok? Eu não quero. Então vamos pegar uns exemplos aqui para a gente entender isso, para ver se você está me acompanhando mesmo. Então eu tô lá assistindo TV tranquila. De repente vem o colega de quarto fedidão e fala: Nossa, será que eu apaguei a luz lá debaixo da garagem? Hã? Será? Não sou eu que tô com aquela na cabeça, é o colega de quarto fedidão, meu pensamento, minha mente agitada, ok? Eu tô com fome, nossa, tô sentindo fome. Vem o colega de quarto fedidão e pergunta: será que a pizzaria já abriu? Posso ir lá? Já posso ligar? Já posso pedir uma pizza? Aquela que eu sou acostumada? Aí eles começam só depois das 7, ainda é 6:30. Então, ó, eu e o colega fedidão. Dois. Agora imagina essa, eu tô indo casar, tá no dia do casamento. Aí vem o colega fedidão na sua cabeça. Será que essa é a pessoa certa para eu me casar? Agora você imagina se você tivesse que levar esse seu colega fedidão para todos os lugares que você fosse. Todo mundo ia falar aquilo que a gente falou. Nossa, essa pessoa aí com certeza é uma pessoa totalmente perturbada. Esse colega fedidão aí que você tá levando. Então, fica aí também uma reflexão para você, para quem você tá pedindo conselhos. Imagina esse pensamento seu acelerado que essa pessoa que você está levando para todos os lados, você está pedindo conselhos de decisões importantes que você vai tomar na vida para ele? Ou será que você tem que olhar em outro lugar, mais silencioso, mais inteiro, mais dentro de você, mais você? Esse exercício de observação é um exercício mesmo, a observação de nós mesmos, ok? O que ele vai ter como objetivo aqui? Objetivo da gente entender que o único problema que você já teve na vida, na profundidade do que a gente está trabalhando aqui, tentando trazer um assunto tão profundo de uma maneira mais leve, né? Na verdade, o único problema qual é? É essa voz. É o colega de quarto fedidão que fica aí te acompanhando, te atormentando em todos os momentos, ok? A gente tem, como ser humano que busca uma evolução, busca uma paz interior maior na vida, a gente tem que observar esse colega fedidão aí, que é os nossos pensamentos, essa mente agitada, as nossas reações que a gente tem, para a gente conseguir entender que nós somos quem observa. Porque se a gente não fizer esse movimento de observar e de trazer isso para uma coisa que seja mais real para a gente, vai ser difícil da gente conseguir desenvolver ferramentas para lidar verdadeiramente com isso e buscar uma
uma quietude e uma plenitude melhor na nossa existência. O que a gente está falando aqui é profundo, é para a gente mudar realmente a maneira aí como a gente enxerga, como a gente age. Para quê? Para a gente ter uma vida melhor. Então, esse exercício de observação é importantíssimo para a gente tomar consciência da situação em que a gente está. Só depois disso que a gente vai conseguir trabalhar, discutir, desenvolver técnicas e lidar com outros ensinamentos que vão nos auxiliar a lidar com esse tanto de, a gente chamou aqui, né, do colega fedidão, dos pensamentos acelerados, das sensações, dos sentimentos que a gente tem, que a gente carrega para todos os lados e que atrapalha a fluidez da nossa vida na nossa inteireza mesmo, né? E aí você vai observar essa mente agitada, essa nossa mente agitada que a gente tem. Depois disso, quando essa observação for bem clara para você, você vai sentir a realidade disso. Fala, nossa, não sou eu eu não tô com esse medo, eu tô aqui gravando esse vídeo, tem um colega fedidão aqui pensando em alguma coisa. Então, eu não sou essa pessoa que está pensando, essa pessoa é o colega fedidão, não sou eu. Quando a gente consegue fazer esse exercício, aí sim a gente vai ter o início da habilidade de conseguir determinar para a nossa vida um direcionamento que a gente quer no seu aspecto amplo, concreto e profundo, numa direção que a gente quer dar para a nossa vida. Aí sim a gente vai ter a capacidade real de fazer isso. Então, primeiro a gente toma consciência da onde a gente está. Depois a gente nós vamos nos comprometer com esse caminho, com esse trabalho interior para essa fluidez, para essa liberdade interna nossa como ser humano, ok? E esse é um comprometimento que quando a gente assumir ele, se você já consegue assumir ele agora, ele é um comprometimento no qual sua vida depende dele. Não é nem como se dependesse, porque a vida, sim, a maneira como você vai se desenrolar aí na existência depende disso, ok? De como você lida aí com esses desafios que você carrega para todos os lugares, que está dentro da gente, ok? E porque se a gente continuar dessa forma que a gente está vivendo, o que que acontece? Essa vida que a gente vive de sentir a raiva, de se identificar com ela, sentir os ciúmes e tudo mais, na verdade, ela não é a sua vida, você é o observador. Isso tudo é o colega de quarto pedidão aí, essa voz tagarela dentro de você sem parar. Ok? Então, fique firme do seu lugar de testemunha de tudo isso, o observador, aquele que observa os sentimentos, os pensamentos, a agitação que se passa com você. Ok? Você é o que observa. Solte um pouco o hábito mental, né? O hábito que essa mente tem sobre você, de tentar te dominar, de tentar te identificar com isso. Por quê? Porque só assim você realmente vai conseguir ter o quê? A sua vida para você. Esse é um assunto muito profundo que eu gosto muito de compartilhar por aqui. Um abraço.